Olá, gente, bem-vindos aqui ao canal, onde a gente compartilha informações previdenciárias atualizadas, sem juridiquês e direto ao ponto. Vamos conversar hoje sobre o recurso interposto pelo INSS na aposentadoria especial dos vigilantes. É isso mesmo, gente. No dia 17 agora, semana passada, o INSS entrou com um recurso extraordinário para tentar derrubar a decisão do STJ, que até agora vem dando o direito aos vigilantes sem arma de fogo terem direito também à aposentadoria especial. Inclusive, esse foi o tema do nosso vídeo no dia 16. Tá aqui o link. Tá aqui o card. Nesse vídeo da semana passada também, a gente veio aqui enaltecer, a gente veio aqui comemorar a decisão do STJ, eis que, questão de menos de uma semana depois, o INSS recorre ao STF e é sobre isso que a gente precisa conversar e eu vou trazer aqui de maneira bem rápida e clara para vocês todas as informações relevantes para o seu processo, para a sua situação, tá bom? Então, gente, veja, o que aconteceu? O STJ decidiu que sim, vigilante sem arma de fogo tem direito a receber aposentadoria especial, ok? Só que o INSS, insatisfeito com essa decisão, interpôs um recurso extraordinário no dia 17. E aí vocês devem estar todos se perguntando, mas e agora? O meu processo volta a caminhar ou não? Ele sai do sobrestamento? Ele deixa de ficar parado lá no primeiro grau ou no segundo grau, a depender aí de aonde estava o seu processo? Então, gente, aqui no escritório, a gente aproveitou essa oportunidade e na semana passada mesmo, quinta e sexta-feira, a gente já peticionou os processos aqui dos nossos clientes vigilantes, pedindo para dar continuidade. Agora, tudo no seu caso vai depender da estratégia do seu advogado, tá? Porque acontece o seguinte, os processos eles entram em marcha novamente, mas se o STJ sobrestar, quer dizer, mandar paralisar, tudo volta a parar. Então, pode existir advogados, colegas que têm uma estratégia diferente. Ele espera a decisão sedimentar, tomar corpo, né, antes de pedir a continuidade do processo. Depende de cada profissional, da forma como ele conduz o processo dele. E isso é uma liberdade técnica que ele tem, que depende muito também daquilo que você conversar com o seu advogado, tudo bem? Nós aqui particularmente já pedimos para o processo voltar a caminhar, independente se o STJ vai sobrestar novamente ou não. E aí vocês também devem estar se questionando com relação ao tempo. E já adiante a gente conversa sobre isso. Eu só quero antes deixar bem claro para vocês quais foram os argumentos do INSS. E veja, gente, os argumentos são praticamente sempre os mesmos. É como aconteceu na revisão da vida toda. Inclusive eu preciso falar aqui para vocês um pouco mais sobre a revisão da vida toda para trazer um outro exemplo que talvez se aplique aqui na nossa questão quando eu for falar do prazo, tá? Mas então veja, o que o INSS via de regra alega? Se for concedido o reconhecimento da periculosidade para o vigia sem arma de fogo, essa decisão poderia se estender para todas as outras áreas que viessem a pleitear a periculosidade. Então eles alegam lá que todos os outros tipos de atividade profissional que envolvam algum risco também poderiam, na carona dessa decisão, vir pleitear essa periculosidade. Outro argumento é que o INSS é deficitário, que provoca um rombo, que sempre falta dinheiro. Mas vejam, esse é um argumento que eles fazem a todo instante, tá bom?
Via de regra, os argumentos do INSS são esses. Então veja, pessoal, vocês devem estar se questionando com uma interrogação muito grande com relação ao tempo que essa decisão do STF pode tomar aí na vida de vocês. Porque assim como aqui no escritório, eu imagino que todos vocês aí dependem dessa ação, dependem dessa decisão. Por quê? Porque é a aposentadoria da vida de vocês. É o processo mais importante da vida de cada um de quem está aqui me assistindo, provavelmente. Então vejam, primeiro de tudo, o que eu preciso esclarecer para vocês? O STF é uma corte, é um tribunal que existe para discutir questões constitucionais. Tudo aquilo que está na Constituição é assunto que pode ser discutido no STF, ok? Agora, se chega lá no STF um recurso em que eles digam assim, ó, isso aqui não tem natureza constitucional, o STF simplesmente descarta aquele recurso e diz não, a gente não vai analisar isso. Não é da nossa competência discutir um tema que não tem ali no bojo da sua discussão, que não tem ali nos motivos, no objeto do que está sendo discutido no recurso, não tenha matéria de natureza constitucional. E isso já aconteceu, inclusive, com relação aos eletricitários, que envolvia prova, que envolvia uma série de questões lá, e o STF disse não, aqui não tem matéria de ordem constitucional e a gente não vai nem analisar. Era o tema 852, que foi levado para o STF e o STF disse não, descartou, e aí ficou reconhecido a questão da periculosidade para os eletricitários. Só que num caso desse, gente, veja, o STF descarta o recurso, tá? Aí os processos eventualmente vão poder voltar a tramitar, se é que eles vão ser sobrestados novamente pelo STJ, tá bom? Então só aqui a gente já tem um ou dois caminhos. Agora veja, da mesma maneira que o STF já tratou do tema dos eletricitários e não aceitou analisar o recurso por não reconhecer que tem natureza constitucional o recurso, na revisão da vida toda, todas as vezes que chegava um recurso do aposentado, o que o STF dizia? Dizia não, isso aqui não tem matéria constitucional e nós não vamos analisar, e descartava. Só que no ano passado, quando chegou lá no STF o recurso do INSS, aí todos os ministros que sempre diziam que não tinha natureza constitucional quando eles estavam julgando ações, recursos vindos dos aposentados, eles diziam que não tinha natureza constitucional. Mas quando o INSS entrou com recurso, os ministros mudaram a tese, mudaram a opinião. Parece que teve a exceção de um ministro só que não acatou a tese. Todos os outros disseram que sim, que tem natureza constitucional, e agora a revisão da vida toda tá lá parada no STF esperando entrar na pauta de julgamento. Assim como o STF já mudou de opinião uma vez, isso eu digo uma vez, só pra gente ficar aqui num exemplo que envolve direito previdenciário e envolve uma situação muito parecida com a nossa aqui, dos vigilantes do tema 1031, tudo bem? Nada impede do STF, mais uma vez, mudar o caminho da história, tá? Receber o recurso do INSS e vir a julgar, ficar lá aguardando entrar na pauta de julgamento. E quanto tempo que isso leva? Pessoal, varia muito aí de todos os processos, de todo o andamento da agenda do STF. Pode levar 4 meses, pode levar 8 meses, ou então tá lá em julgamento e aí um ministro pede vistas. E ele pode ficar o tempo, em tese, que ele quiser. Porque a gente já cansou de ver situações que ministros pediram vistas em recursos, ficaram mais de 1 ano com o processo embaixo dos braços. Então veja, assim como pode demorar relativamente pouco, porque o STF pode nem sequer aceitar analisar o recurso, pode demorar até mais de 1 ano. Então a gente tem que ser honesto aqui, assim como a gente é com os nossos clientes, a gente é com toda a
nossa audiência, tá bom? Então, gente, eu não posso vir aqui ser irresponsável e dizer que vai levar em média 6 meses, vai levar em média 1 ano. Não tenho essa autoridade, não posso, eu tenho uma inscrição na ordem dos advogados. Infelizmente, eu não tenho uma bola de cristal, porque se eu tivesse, eu nem tava aqui. Então, vejam, pode demorar pouco, pode, né, demorar um prazo intermediário e pode sim, infelizmente, demorar muito. E aí só um último esclarecimento bem importante. Veja, gente, eu quero que vocês conversem com seus colegas, discutam esse tema e estejam sempre bem informados. O que o INSS entrou, o recurso do INSS é um recurso extraordinário dirigido ao STF, ok? E podem existia a confusão de vocês verem um embargos de declaração. Só que quem interpôs estes embargos de declarações foi o IEPREV, que é um instituto de direito previdenciário que eles entram lá como amigos curi. É uma entidade que participa do processo no sentido de dar um suporte. Ele não está nem tanto do lado dos segurados, nem do lado do INSS. Ele simplesmente quer trazer argumentos, apresentar estudos, dar uma visão técnica de como o STF deve decidir, tudo bem? São estudiosos, são doutrinadores, são pessoas que escrevem e estudam, pesquisam sobre o direito previdenciário. O IEPREV é que entraram com os embargos de declarações, tudo bem? Então é isso, gente. Os processos, enquanto não for, se é que vão ser, sobrestados, quer dizer, paralisados novamente, a marcha processual pode continuar, ok? Se houver o sobrestamento, novamente os processos vão ficar parados aonde eles estiverem. Se no primeiro grau, no primeiro grau. Se no segundo grau, no segundo grau, tudo bem? Então é isso, gente. Eu precisava muito fazer esse vídeo para deixar vocês o mais atualizados possível a respeito do tema 1031. Um TKS aí para todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Se tiver pergunta, se tiver comentário, escreve aqui embaixo e antes de começar o seu comentário, deixa escrito lá: Jogo da Velha, tema 1031. Por que isso? Porque eu vou ver que você ficou até o final do vídeo e eu vou dar preferência na hora de responder os comentários ao seu comentário por você estar aqui prestigiando o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem todos em QAP com relação ao tema 1031. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!